Vocês são a Beleza. base de tudo, né? Conhece todo mundo. O mais Acho que a legal é gente isso. começou primeiro, né? Acho que essa que é a Sim. diferença, né? Hoje tem Ah, e muitos, todo mundo muitos. passa por aí. Nossa, é um divisor de águas, eu acho. Muito Eu legal. acho que Legal. cada escola tem uma característica, né? Então, quem pode se dar o luxo de estar em todas de alguma forma é bacana, né, Pois é. Cecília? Quanto mais influências diferentes a gente tem, melhor, né, gente? Que vai pegando a visão. Você vai construindo a sua, né, com isso. É. Meu nome é Gustavo, aqui nós estamos com a Eu sou a Martina. Martina, para quem não me conhece, muito prazer. E a nossa convidada, Cecília. E aí, Cecília, conta aí um pouco de você. Oi, gente, boa noite. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, né? É uma honra mesmo poder estar conversando com vocês. Gustav foi meu mestre, meu mentor aí, o primeiro professor que realmente abriu minha cabeça lá atrás, quando eu estava ainda na graduação, e me sinto muito honrada e fico muito feliz de poder passar um pouquinho para vocês, assim, da minha experiência. Você lembra o E, ano, Cecília, que você fez o curso, ou o mês, então, alguma coisa Gustav, assim? eu acho que foi 2007 ou 2008. Eu estou aqui com Nem uma faz tanto tempo, apostilinha então. sua, ó, desde a época. Ela fica Ah, que guardadinha legal, aqui. olha aí. Ó. A Sempre que eu capa ainda posto, eu é a mesma. consulto. Ah, gente, É. isso daqui é a Boa base de noite, tudo, é Omar. de onde tudo começou. Então, sempre Uhum. que eu posso, eu falo também com alguns alunos meus, para quem tem, né, interesse em paisagismo, tem que passar pela escola de vocês, né? Acho que foi muito importante Legal, para a né? minha trajetória. E você é uma agrônoma, e foi fácil escolher paisagismo? Então, Martina, eu até coloquei um slide aqui para a gente se situar, né? De onde eu vim, Uhum. como é que foi isso, né? Falar bem brevemente para vocês. Quando eu era novinha, eu gostava, sempre gostei muito de arquitetura, de, né, jogar The Sims, jogar SimCity, ficar brincando de Lego, aquela coisa de desenhar, sempre fui muito da arte. Só que a gente tem uma ligação muito forte com fazendas, né? Eu sou do interior de Minas, de Lavras, onde tem uma faculdade muito forte de agronomia. Só que eu tinha na cabeça que eu ia fazer arquitetura. E aí, quando chegou, assim, na época do vestibular, gente, desculpa a minha voz, que eu tô meio rouca. Quando chegou na época do vestibular, eu estava namorando um moço que a mãe dele era paisagista. Então, ela me apresentou, né, o paisagismo antes de eu entrar na É, faculdade, que foi muito legal. legal. Ela até também já fez escola com vocês, aí já fez cursos. A Carla Olha, Emily, que Nossa, e aí foi muito legal, porque daí ela me mostrou, ela me levou em Olambra, ela me levava em alguns viveiros, Casa Cor, assim, que eu ainda nem estava na faculdade, né? Falei, nossa, que legal, né? Dá para eu misturar as duas coisas. E aí eu acabei entrando na agronomia porque tinha aqui na minha cidade, e realmente é uma faculdade tá. muito boa, né? Aí foi ótimo, Aham. porque eu já entrei na faculdade já sabendo que eu queria fazer paisagismo, que eu queria seguir essa linha. Aí entrei na iniciação científica com a professora Patrícia Paiva, tinha uns congressos internacionais de paisagismo. Já assisti o Gustavo aqui, né, Gustavo? Eu não sei se você lembra desses congressos, mas foi muito inspirador, lembra, uma assim. vez eu fui convidado, né, ali em Lavras para dar uma palestra ali, ou um curso, né? É Não, isso que ela muito falou, legal. Eu uma estava lá, palestra, de né? calor, assistindo, né, Ah, você estava lá. aplaudindo e estava lá. Era Então um foi auditório grande até. Que Era legal. grande, dava umas 300, 400 pessoas, vinha muito Pois é. palestrante, assim, né, do Brasil, vinham os internacionais, e foi Uhum. onde começou tudo, né, então eu fazia estágio fora com essa ex-sogra minha, na floricultura e no garden que ela tinha, e fazia iniciação científica dentro da Uhum. faculdade. Aí pegava tudo, né, porque Legal. se é estagiário, calor, você tem que fazer tudo que mandam. Então, foi desde É, arborização, floricultura, flor de corte, até eu entender mesmo que realmente que eu queria, depois que eu fiz o curso aí com vocês. Que aí foi em 2008, aí eu voltei assim, alucinada, falei, nossa, meu Deus, agora eu tenho que fazer isso, eu tenho que ir para a Holanda, o BuzzFeed mostrou tanta coisa legal. Aí eu fui atrás e consegui ir para a Holanda fazer um estágio lá na faculdade, na época da faculdade. Trabalhei pra caramba, aquelas estufas, né, nas produções. E aí foi também sim. assim,
uma janela, várias janelas, né? A cabeça vai, eu falo muito isso, né? A gente, quando tem oportunidade de ir para fora, tem que ir, mesmo que seja um mês, 6 meses, um ano, mas vai, né? Aham. E você ficou Aí foi, quanto tempo lá? eu fiquei 8 meses na Holanda, no sul da Holanda, ali, Ah, onde tem bastante produção de flor de corte e de plantas invasadas. sim. Uhum. E aí consegui viajar lá no perrengue todo, né? Porque também Uhum. é importante, eu acho que essa bagagem que a gente vai criando também de referências, né? E voltei para É. cá com mais vontade ainda, assim, de continuar. Aí eu me formei e comecei a trabalhar com ela, com essa sogra minha. Aí eu vi que eu ainda estava muito crua, assim, que eu precisava estudar muito. E ainda preciso, né? A gente sempre precisa É estudar. infinito, né? É Eu, infinito, eu não tem continuo jeito. estudando todo dia, 1 hora, 2 horas. Não tem Exato, jeito, é não muito tem jeito. bom, né? A gente, quanto mais a gente sabe, mais a gente vê que a gente não sabe nada, né, gente? Então, aí eu Isso é resolvi uma entrar no delícia, eu mestrado. acho. Fui Uhum. para o mestrado, fiz na área de jardins históricos. Aí no doutorado eu já queria uma coisa mais urbana, que foi aí que eu comecei a pesquisar mais sobre esse tema até que eu vou falar hoje. Que aí eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, a minha orientadora lá foi muito legal, ela tinha um escritório, dava aula. Falei, nossa, gente, acho que dá para quando eu voltar a fazer a mesma coisa. E foi o que Ah, aconteceu, você né? grudou nas pessoas top mesmo, né? Pois é, Gustav, Deus foi colocando, assim, pessoas muito especiais no meu caminho. Tenho uma gratidão muito Coisa grande por boa. todos. Muitos bons mestres e bons amigos, né, que a gente vai fazendo na caminhada. Pois Então, é, hoje isso é Vai isso. Hoje, sim. assim, eu dou aula na arquitetura aqui em Lavras, uma vez na semana só, num período. Pego umas disciplinas que têm a ver com paisagismo. Às vezes me pedem para dar umas aulas, assim, sei lá, no hoteleiro, no urbanismo, aí eu vou, né? Mas tem as disciplinas de Uhum. paisagismo presencial e dou aula na EPB lá de Brasília também, que é online. É Simone. Da E nossa com a Simone, amiga que também Simone, vinha, ex-aluna É também, um, né? é fez um a curso de escola também. pós-graduação, né, que ela tem lá, muito Isso, bacana. É. Isso. isso. E é isso, e tem um escritório. Aí o escritório hoje físico, ele é aqui em Lavras. Eu tenho uma arquiteta contratada que mora em São Paulo, tenho alguns estagiários. E aí essa coisa de fazer projeto online tá dando, assim, muita oportunidade para a gente pegar projeto também fora daqui, né? Porque eu acho que Uhum. a cultura do paisagismo ainda, em alguns lugares, principalmente interior, assim, do Brasil, ainda demanda muito dessa luta nossa, né? De Muito. mostrar para as É, pessoas o que é o paisagismo. Mas estamos é aí, por isso. estamos juntos. Não, mas por isso que é legal, por isso que a gente também faz live, né? A gente conversa, a gente organiza um congresso agora também, tudo para que paisagismo cresça no sentido de cultura já, né? Que seja uma Sim, coisa que todo mundo ache natural e muito importante fazer, né? Então, acho que fundamental, essa né, é a luta Martina? Eu tive mesmo. aí ano É, isso passado mesmo. no congresso, foi maravilhoso. Esse ano eu volto Ai, também. que bom, É, ai, foi que alto bom. nível. Foi Foi muito muito legal. Que legal. legal. Não perco de jeito nenhum esse ano, tô aí. Ah, que bom, que bom. Ai, Marcelo está aqui também. Bem-vindo, Marcelo. Faz tempo que eu não falo com ele. Nossa, queridos aí, Doroti, Ah, Marcelo, Marcelo Pessoa Eu vi também. a Doroti chegando também. Gracinha. Bem-vinda, Grandes Doroti. amigos do coração, gente. Acho que a gente vai juntando aí o pessoal, né? Todo mundo com É, propósitos muito parecidos, isso é muito bom. legal. Os Bom, seus contatos. a gente vai fazendo alguns amigos, né? E aí Uhum. hoje eu preparei aqui assim, é um pedacinho de na verdade, uns estudos que eu sempre fiz, que eu gosto muito, e que eu queria trazer para vocês, assim, alguns insights, porque eu acho que é um assunto bem complexo, mas que a gente vai conseguir difundir isso no Brasil, né? Se Deus quiser aí com mais gente, com mais parceiros, para a gente conversando com as prefeituras, conversando com os gestores, né? Para a gente poder realmente ajudar. Acho que no Isso. fundo, o propósito, imagino que de todos aqui, é levar bem-estar, levar qualidade de vida para as pessoas, né? Através do Sim. paisagismo. Né? E que essa profissão consegue, né, fazer isso. Por isso que ela é tão bacana, né, Cecília? Muito, muito Pois é. legal, Martina. Às vezes Mas as pessoas me perguntam. não adianta ter algumas estrelas, né? O que nós precisamos é de uma constelação mesmo, né? Exatamente. É isso aí.
Eu até arrepio na hora que você fala, porque é de fato o que eu acredito, assim, o que eu acredito que a Nós gente também. juntos somos muito mais fortes, né, gente? Então, e o paisagismo é muito Sem complexo, dúvida. tem muitas áreas, tem muita coisa, tem muitas linhas. Então, assim, quanto mais gente falando com os arquitetos, com os engenheiros, com os gestores, né? Porque eu acho que entre nós a gente já tem um consentimento muito sério do que é a responsabilidade do paisagismo, né? Acho que falta, É, né, a gente se empenhar mais, assim, de puxar prefeito para falar, vereadores, né? E É. marcando, às vezes eu marco, sabe, no Instagram, assim, escondido, assim, não é para poder fazer nenhum alarde, mas é para eles prestarem atenção mesmo nessas coisas que estão acontecendo, né? é. Em Olambra vai ter um encontro de prefeitos agora, né? Chama Olha que legal. Conexidades. É um evento, eu vou ver, acho que é junho. A gente está Nossa, tentando, nós já nos É. inscrevemos, mas não nos chamaram, assim, sabe aquela coisa assim? Mas nossa, tinha estaremos que. lá. Eu até me Pois é. propus a dar uma palestra lá, mas eu acho que não vou ser aprovado, não, que vou puxar a Ah, não orelha dos acredito. prefeitos. Não, vamos mandar umas mensagens lá, todo mundo, assim, ó, marcando. Chama o Gustavo, Vou fazer chama o abaixo Gustavo. assinado. É. Não, e eu acho que é Mas isso, essas estaremos lá. pessoas, elas com pressão, né? Chegar lá um monte de paisagista. Gente, vocês não vão falar de paisagismo, né? É importante, que bom. É. Vai dar certo. Bom, mas aí como vocês querem levar assim o papo? Se quiser, eu vou passando. Se vocês quiserem ir Isso. Então, perguntando. Vai nos contando a sua vai nos experiência, contando. Você isso. já falou que você é formado em Lavras, fez o curso com a gente, foi para a Holanda, ficou 8 meses ali, depois foi para os Estados Unidos também. Olha aí, ó, Isso. agregou bastante conhecimentos e agora está aqui. E um assunto bastante importante, né? Essa questão da biofilia urbana, né? Eu já falava isso aí há 45 anos atrás, quando eu comecei na profissão, mas eu não tinha essa palavrinha mágica, biofilia, né? Aham. Parece que pega muito mais, né? Essa coisa assim, biofilia, né? Quando você Aí cria um pega, conceito, né, Gustavo? E aí pronto, aí É, vira o pois é, nome, né? as Mas tenho pessoas certeza podem que a sua fazer. sensibilidade já com certeza já captou isso há muito tempo, né? Né? verdade. As pessoas podem abrir para perguntas, né, Cecília, quando tiverem uma. Isso. Eu vou passando aqui, dando É, alguns insights e vocês fiquem bem à vontade mesmo, né? Para Uhum. poder. beleza, é só abrir o microfone e fazer a pergunta, né? Tá bom, pessoal? Vamos aproveitar esse conhecimento da Cecília aí. Então, Então linha na vamos lá. pipa. Vamos lá, então. Eu começo, assim, falando, citando essa frase, né, do Stephen Keller, que ele fala que nunca seremos verdadeiramente saudáveis, satisfeitos ou realizados se vivermos separados e alienados do ambiente em que evoluímos. Né? Essa frase, eu acho que diz muito sobre a cura que a Sim, natureza nos traz. Então, verdade. basicamente, né, se for resumir tudo que eu vou falar hoje é isso, é trazer a natureza para mais próxima da cidade, é entender que a cidade está na natureza, né, e não o contrário, né, a gente tem que colocar a natureza na cidade, a gente tem que entender que é tudo uma Isso. coisa só, e que quanto mais a É. gente tem, né, mais a gente entende que um lugar, Uhum. né, projetado realmente aí considerando e tendo uma responsabilidade sobre a paisagem local, sobre todo o bioma, né? A paisagem como um todo é muito mais confortável, muito mais gostoso do que ambientes inóspitos e o que a gente tem visto aí, né? Até poucos anos atrás era só isso daqui. E é muito interessante porque uma reflexão até que eu estava fazendo hoje, acabei até criando um postzinho no Instagram que eu vou postar hoje depois, sobre esse movimento que está acontecendo, né, Martina e Gustav? Os nossos pais estudando mesmo para sair da roça, para poder sair do campo, para ir para a cidade. E agora está todo mundo desesperado, fazendo curso de agrofloresta, fazendo curso de horta. Está todo mundo querendo voltar. E claro que a É. pandemia foi o estalo de tudo isso, mas eu tenho visto assim muito latente nas pessoas, né? As pessoas estão desesperadas, querendo ter um final de semanazinho para poder fazer uma trilha, para poder ter contato com a natureza, ou para ter uma casa de campo, o que é muito bom para o paisagista, para o paisagismo,
mas eu acho que é uma Sim. coisa muito mais profunda, né? Muito mais da essência do ser humano mesmo, da gente entender essa questão realmente da gente observar onde a gente está, a gente tentar trazer para a nossa casa, e aí eu acho que não vou ficar falando muita coisa sobre isso, mas como é terapêutico a gente ter um jardim, a gente atrair os pássaros, né, a gente envolver as crianças, os adultos, os idosos em todas essas questões, e a gente aí, falando isso, é um termo que está, né, lá em auge há muito tempo, sobre a biofilia, que é um amor pelas coisas vivas, né, que começou aí um termo criado na década de 60 e que hoje virou moda, né, tudo é biofilia, né, só que é muito mais profundo, né, do que a gente só fala. Uma coisa muito séria que eu tenho tido, assim, tem algumas amigas que têm filhos novinhos, ou algumas até em São Paulo, né, com umas escolas caríssimas, de 5, 7, 8 mil reais a diária, a mensalidade. E o que está pegando, assim, uma delas não tem nenhum jardim, nada. E eu falo, gente, como pode, né? Que dó que dá ter essas crianças sendo criadas em ambientes que, assim, estão perfeitos, como pedagogia, como tudo, mas falta esse contato. Então, as crianças estão criando até biofobia, né? Que a gente chama. A minha sobrinha mesmo, quando ela vinha aqui para minha cidade, eu ficava com medo de pisar na grama, de tocar nos bichos, e eu lá, né, levando para a fazenda, levando para o meio do mato, para poder... Borboleta é Não, bicho, né? Borboleta é bicho. exato. Então, a gente tem que conseguir mesmo levar a natureza de uma forma não só, que eu vou falar aqui hoje, urbana, mas também nesses espaços muito importantes e fundamentais, que é a formação da criança, né? Não vou falar sobre banho de floresta, porque seria um outro assunto, mas só para citar para quem está aqui, às vezes nunca ouviu falar, sobre realmente esse conceito, né, oriental aí dos japoneses que comprovam por A mais B mais C que você passar tantas horas na floresta te traz muito benefício, inclusive você desenvolve algumas substâncias, né, no organismo que você nem teria se você não tivesse. Então, como prevenção. Alguns benefícios que todo mundo aqui na sala já sabe de cor e salteado, mas importante para a gente que trabalha, eu acho que alguns pontos como maior criatividade, né? A gente quando tem um ócio criativo mesmo, de poder sentar, olhar para uma mata, ou olhar para o mar, né? A gente se sente muito mais conectado, e aí eu acho que o propósito realmente de ser paisagista começa a fazer muito mais sentido. E uma coisa interessante que falar no final, mas a gente tem feito algumas viagens técnicas com o papo de paisagista, e eu acho que isso daí também foi uma virada de chave na vida de muitos de nós, assim. Inclusive, tem gente daqui que Doroti tá aí. Então, assim, as Vocês meninas, vão né, ter uma agora, né? Vocês vão vamos, ter nós uma vamos viagem agora, nos próximos dias, não é? semana que vem, inclusive tá todo mundo convidado. É uma viagem Maravilhoso, programa maravilhosa. maravilhoso. Falei com o Marcelo Acabaram de ir ontem. para a Serra do Cipó, né? Não foi? Mas já tem outra, já tem Foi outra. lindo, gente. Exploramos um bioma lá que a gente nem sabia que existia, nem sabia da importância, né? Tem mais de 1,8 bilhões de anos atrás, assim, que surgiu, uma resiliência muito importante. E ninguém fala sobre os campos rupestres no Brasil, né? Então, são viagens que também, assim, estão trazendo entendimento de mundo, de vida, de natureza, que tá sendo muito importante para nós como profissionais, Sim, sabe? como A gente sempre profissionais, né? Assina lá troca muito embaixo. essa... Pois é, e vem com a gente, por favor. Os próximos aí que tiver. Marcelo mesmo A está aqui gente na está escola, sempre falei com de ele ontem, olho, A gente está e sempre ele de falou, olho, Cris, mas tá é monte, difícil eu tenho dessa. família, não sei o quê, e não vai. Tá lá, parado. Eu acho que é a hora, sabe, Martina, que a gente junta muita energia, assim, de muita gente com o mesmo propósito. E você Sim, tá no meio de uma mata, ou tá realmente no meio ali de um campo, né, mexe com a gente, né, de alguma forma, assim, que a gente acaba refletindo mesmo no nosso trabalho. Então, sim. é difícil fazer isso a nível municipal aqui na região, na minha cidade, porque realmente os gestores ainda são muito fechados, mas como faculdade aqui na arquitetura, a gente tenta fazer uns projetos de extensão, sabe? Com escolas, com praça, a gente sempre tenta envolver um pouco da comunidade.
E é bonitinho, É um é pouquinho bonito. melhor do que germinar aquele feijão num pires, né? Pois é, Em cima pois é. do É uma outra algodão com educação, álcool. né? Você sabe que eu tenho um trauma de infância, né? Porque eu vi aquele negócio pequeno crescer tão assim no algodão molhado, até que caiu a primeira folha. Aí eu fiquei muito bravo, né? Aí minha mãe Nossa. mesmo falou, não, a planta morre mesmo. Eu falei, como? Eu rezei, cantei para ela, vamos dizer. E agora estou vendo a criançada plantando já, né, colocando mão na terra e tal. Ai, Eu é fiz muito bonitinho, né, muitas Gu? hortas em creches, né, nessas andanças minhas aí pelos municípios, e é uma pena que a professora fala assim, mas essa horta que o senhor está construindo aí, a prefeitura vai cuidar, né? Eu falei, não, é um elemento pedagógico, para você não germinar a sementinha em algodão molhado em cima de pires, né? Nossa, Você estudar o ciclo completo do feijão, pelo amor de Deus, não deixa a criançada com trauma, não. Não, e é isso, né? O nosso trabalho aí é difícil, é um desafio grande, né? Mostrar para todo mundo realmente essa importância. É. Mas vamos levando, né? Aos poucos que as pessoas vão entendendo o quão especial é poder deixar a criança livre na natureza. Tem um movimento agora também que eu não conhecia, estou tentando lembrar o nome. Jardins Naturais. A Milena, lá de Pernambuco, que mostrou para a gente. Eles estão fazendo umas praças com os jardins bem naturais mesmo, assim, e querendo mostrar que através, por exemplo, você coloca um tronco só na praça, aquilo já vira uma espaçonave, né? Você deixa a criança livre É, mesmo. Não é muito aquela praça cara, muito bem projetada, com coisas, sabe? É uma praça um pouco mais flexível, um pouco mais uhum. que permite o contato da criança com a lama, com o bicho. Escutei esse tempo atrás também falando que agora tem uma linha de pesquisa da pediatria falando que é para tirar também essas grades de proteção, para a criança criar, né, essa noção do perigo, que sim, se ela subir naquela pedra enorme, ela vai cair, ela vai machucar, que faz Vai parte, se né? machucar. Então, eu acho que tudo isso tem a ver. E aí, assim, bem rapidamente também, mais uma vez, só para a gente poder contextualizar onde eu vou chegar, quem começou com tudo isso, na verdade, antes do Stephen Keller, que foi, assim, o grande cara que trouxe esse nome, né, do design biofílico, que trouxe a biofilia junto com o design, foi o Roger Urich, né, que realmente trouxe aquela questão dos hospitais, das janelas, né, viradas para os jardins, que as pessoas, os pacientes e os funcionários ali se sentiam melhor. E o casal Kaplan, né, que fala também da teoria da restauração da atenção. E aí foi que eu falei para vocês que, coincidentemente, nesse doutorado que eu fui fazer, ambos estudaram na Universidade de Delaware. Eles começaram as pesquisas Legal. lá. Então, como as coisas vão se conectando, né? Quando eu cheguei lá, eu nem sabia. Quando aí minha orientadora foi me falar, eu falei, nossa, então aí que eu vim para o lugar certo mesmo, né? Foi legal, porque a Legal. base de professores lá já tinha, assim, uma mente muito aberta quanto a isso. Como fazer os questionários, como estudar a percepção das pessoas com as áreas verdes, que foi o que eu fiz, né? Eu tentei entender como os americanos lá, os americanos, né, gente? Uma porçãozinha de americanos, né? Uma Nem cidade, todos. mas que tinha uma característica muito parecida com a minha aqui, que era uma cidade universitária pequena, mas eles tinham, assim, 28 parques dentro de uma cidade super pequena, e a gente aqui não tem nenhum. Em relação à porcentagem, eles tinham mais de 35% de áreas verdes, e a gente não chegava nem a Uhum. 1%. Então, assim, coisas muito distintas, muito, né, completamente, realidades completamente diferentes, mas a percepção do Diferentes. ser humano é a mesma, né? E que, Uhum. graças a Deus, quem começou com isso foram eles, porque foi a partir do momento que eles começaram a conseguir medir o que acontecia no cérebro das pessoas, né, nas relações realmente ali dos neurônios. E aí o Stephen Keller se Sinapses, né? Vão baseia... formando. É. É, Sinapses, né? Vão formando. É científico hoje. exato, Não é exato. mais estudo só da NASA, não. Está todo mundo comprovando. Verdade. Exato. E antes não dava, né, para medir, né, Gustavo? Então, a partir do É. momento que eles conseguem ter essas máquinas que medem mesmo essas sinapses, medem
atividades cerebrais, eles realmente falam assim, gente, a gente não está só viajando e falando para abraçar a árvore, né? O negócio é sério, né? Vamos levar esse assunto a sério. E aí vieram esses outros, né, que foram se baseando nesse início, que o Stephen Keller foi um estudioso, né, morreu em 2016, mas ele levou bastante coisa, assim, para o mundo, sobre como trazer a biofilia para o design, para a arquitetura. A Calabrese também, né, que é a Elizabeth Calabrese, ela também é uma ativista aí muito importante na nossa história, e eles falam muito dessa questão da saúde integral. Então, você tem que pensar, na verdade, na saúde mental, física, social e espiritual. Isso, para mim, faz muito sentido, né? Porque não adianta nada a gente ter só um desses, né? Então, é bem interessante como eles trazem isso para os projetos, como eles levam isso nos congressos, começam, né, a realmente difundir o conhecimento que, né, Gustavo, como você faz aqui para a gente no Brasil, igual você falou, tem 40 anos que eu estou falando isso, não tinha um nome, né? Então, eles criaram um nome e são americanos, e, enfim, a universidade americana é muito forte, exato. E que bom, né? Que bom que aí a gente pode surfar. Não, mas olha só, eu sempre falo assim que o meu medo é ser famoso, vamos dizer. Eu não procuro a fama, que a fama às vezes pode ser um voo de galinha, né? Sim. A gente procura ser importante, né, Cecília? Assim como a gente foi importante para você, a gente foi importante para mais de, acho que 15 mil pessoas, sei lá, que passaram pelos nossos cursos. Para todos os paisagistas do Brasil, né, Gustavo? Sem dúvida. Com certeza. Também não vou ficar detalhando demais isso daqui, mas como a gente trazer a biofilia, né, para os nossos espaços, para a arquitetura, a gente acabou fazendo a amostra lá do D&D, eu acho que você teve lá, né, Martina? Foi 2 anos atrás. Sim, e a gente trouxe bem essa questão dos... Aquele dia, Eu acho que eu me lembro de você lá, acho que na abertura, né? Foi interessante, porque tem 2 anos e fiz com a Gabi Pilege, a Lu Baquez, que a gente acabou sendo premiado lá por conta dos tons terrosos, teve todo um conceito por trás, assim, que chamou atenção, porque era diferente, né? Uma coisa monocromática, mas a nossa inspiração foi realmente os solos brasileiros, né? Essas diferenças de tonalidades que a gente tem. Então, eu estou vendo cada dia mais isso vir à tona, né? Agora a roupa, a moda do ano é tons terrosos. É mesmo, é verdade. Vocês que lançaram a cor. Não, nunca de maneira alguma. A gente, sem querer ali na sorte, trouxe, né? Mas é uma delícia pensar que está voltando, né? A gente tinha parado de usar, eu lembro, como eu comentei aí da minha sogra, né? Tem 20 anos lá que ela fazia isso, usava muito aqueles vasos de barro, trazia do Nordeste, tudo. E tinha, assim, o Zé Figueiredo, que fazia em São Paulo, e o resto você tinha que trazer do Sul, do meio do Nordeste, né? Que o pai dela também ia, comprava. Nunca mais vi, e agora começou a voltar, né? Tem aí uns 5 anos, 4 anos. E que bom, porque a gente se sente muito melhor do que com, talvez, um vaso muito colorido, né? Muito chamativo. Eu acho que as pessoas estão começando, mesmo que inconscientemente falando, assim, estão começando a perceber como é legal você trazer arquitetura tradicional, trazer a nossa história, a nossa bagagem como ser humano, né? E deixar de fazer casa caixote, né? Eu não posso falar muito isso aberto no Instagram, senão eu perco meus clientes, que são os arquitetos. Mas... É uma onda agora mesmo, não tem jeito. Ai, nossa, eu quero morrer. De galinha também. Nossa senhora, eu quero morrer. Mudar, né? Vamos mudando, vamos mostrando, vamos sutilmente falando, que eu acho que está todo mundo falando a mesma coisa, né, no final das contas. Sim. Mas é um pouco só mais sobre biofilia, né, que a gente pode ter uma experiência direta com a natureza, uma experiência indireta, e também essa questão da percepção do espaço, né, e aí a gente tem que trabalhar sempre os 5 sentidos, uma coisa que eu lembro muito do Gustavo falando. Eu lembro dele dando alguns exemplos, assim, do cheiro, né, quando a gente chegava num jardim, como ele projetava, eu falava, gente, nossa, paisagismo é muito além do que eu estou pensando, né? Então,
Eu acho que a gente tem que realmente, de fato, colocar o coração na frente, né, dos nossos projetos. E aí eu pus só alguns exemplos aqui do que está acontecendo no mundo com as grandes empresas, de realmente trazer o paisagismo, assim, está sendo né, como se diz, o principal, né, como é que fala, gente? O ator principal, né, de tudo. E isso está começando no Brasil só nos grandes empreendimentos e grandes construtoras que já perceberam a valorização imobiliária também, né? Infelizmente vem por esse lado, mas a gente se beneficia por isso, né? E tem algumas outras linhas, né, da arquitetura biomimética que tenta realmente se inspirar nas formas da natureza, né, e tenta refletir isso nas construções. Aí quando a gente fala de arquitetura vernacular, que, né, realmente pega aí toda essa história que a gente tem, né, e traz para o presente, eu acho que o paisagista, quando ele fala de biofilia, ele tem que ir muito além do que só falar que vai trazer umas plantas e cores, né, que estão ali, que são pedras naturais e que tem madeira. A gente tem que entender que o ser humano faz parte da natureza, então a nossa história como ser humano também no planeta, ela tem uma relevância muito grande. E como que a gente vivia há 5.000 anos atrás, há 8.000 anos atrás, né? E aí que entra esse conceito da biofilia urbana, né? O que é isso, né? Gente, para quem aí nunca teve contato com esse tema, ao final das contas, a gente tem que entender que uma cidade biofílica, ela, na verdade, além dela tentar trazer e pontuar algumas áreas verdes, as pessoas que estão ali fazendo o plano diretor ou participando da gestão ou dos projetos, ela entende que a cidade ela é parte da natureza, e não o contrário, foi o que eu falei lá no início, né? Então, a gente realmente traz eu tenho percebido também um freio, assim, vamos dizer, né? Porque... Oi. Tá picando um pouquinho. Eu acho que a nossa internet que deve estar falhando aí. É isso? Acho que sim, né? Estão nos escutando, mas o som pelo tá menos? legal. Só parou a imagem, o som tá certo, pode falar. Então, tá. Não, tudo bem. é que a gente está num hotel em Curitiba, né? Então, e a gente não queria perder o papo com você, gente. Cecília. Então, a internet aqui é meio assim. Mas eu estou dizendo assim, o pessoal das grandes empresas querem vender cada vez mais caro os apartamentos, né? Os empreendimentos e coisa e tal. Aí, quando vem o paisagista, ele quer colocar uma árvore, por exemplo, não, aí vai ficar mais caro ainda, aí ninguém vai comprar, né? Uhum. Mas tem que ser exatamente o contrário, na verdade, né? Sim, com certeza. Eu acho que são poucos os incorporadores, os empreendedores que estão entendendo, de fato, a essência do que é o paisagismo, né? O que significa, né, o paisagismo ali para quem está morando, né, Gustav? E tá uma loucura, né? Apartamento lá em São Paulo de 20 metros quadrados, 30 metros quadrados, 500 mil, 1 milhão, e o povo pagando. Mas isso daí são as pessoas que estão assim, né? Quem já se despertou e quem já entendeu que essa conexão aí com a natureza é muito mais saudável, muito mais importante, realmente já está buscando outros meios de viver, né? De morar. E a natureza tem mandado uns boletos, né, para a população, né? Porque vai construindo prédio, vai derrubando casa antiga, vai mais um prédio, só que a rua, ela não alarga, né? E vai impermeabilizando cada vez mais, aí tem que sair de casa praticamente ali de canoa, né? E os congestionamentos, né? E dá-lhe prédio, vai construindo prédio, vai impermeabilizando. Pois é, tá urgente, né, assim, a gente tomar algumas atitudes e pegar exemplos bons do que está acontecendo no mundo e trazer para a realidade brasileira. Acho que é o principal, o nosso papel, assim, é tentar levar mesmo para esses gestores, né? Mas falando Você já pode dar de exemplo que o pátio na frente da Prefeitura de Paris, eu não sei se você teve a oportunidade de ver eles tiraram toda a pavimentação e virou tudo jardim.
né? Então, Olha que já é legal. um argumento para a gente usar com os prefeitos, já. Falar, olha, até sim. Paris está fazendo. Com certeza. E Paris está sempre à frente, né? A gente começou a Então, jardinar as coisas, a largar as ruas aqui no Brasil, na década, no século XIX, por conta de Paris, né? Foi um processo lá de higienização com Haussmann, né? Um prefeito que pegou e falou, gente, para com isso, com essa sujeirada que tá, vamos pôr esgoto, vamos alargar as ruas, vamos trazer arborização, vamos abrir os parques. Então, Paris está sempre na frente. E tem outras cidades aqui que eu vou citar para vocês, que eu acho que a legal. gente tem muito embasamento já, sabe? Assim, muito exemplo prático e que a gente pode fazer aqui no Brasil. Mas eu queria falar desse cara que foi que é o Tim Beatley, né? Ele é um professor hoje da Virgínia e que está liderando um movimento muito forte e tem até um site, né, que ele criou, na verdade, uma associação em 2013, ele começou com esses estudos muito também, há muito tempo, 20 anos atrás, influenciado pelo Kepler, enfim, influenciado por todos os outros pesquisadores, mas ele criou uma associação, e ele começou a difundir isso em livros, em congressos, e isso fez com que várias cidades também aderissem ao movimento, e ele tem algumas regras, algumas diretrizes, algumas reuniões, congressos que eles fazem para poder ajudar realmente, de fato, as pessoas que estão fazendo os projetos e os gestores também a seguir um caminho ali que vai fazer toda a diferença, né? Tá aí a fotinha dele, né? Ele já está um pouco mais velho do que essa foto É isso aqui, que eu ia mas... perguntar. não, essa foto já tem, acho que uns Tem 10 a foto anos. dele já com barba, inclusive. Exato, exato. Ele tem umas palestras muito legais disponíveis dele, assim, também no YouTube, sabe? Eu acho que hoje, para quem realmente tem interesse em aprender e ver o que está acontecendo, né, gente, tem muita coisa disponível aí que dá para a gente se aprofundar, o que antes era extremamente difícil. Difícil. Então, ele tem alguns livros. Hoje, atualmente, tem 26 cidades no mundo todo que promovem essa integração da natureza, né? Realmente promovendo essa qualidade de vida. A associação chama Biophilic Cities, ela foi fundada em 2013, mas ela continua ativa. E ela reconhece, isso aqui é uma foto de Austin, lá no Texas, ela reconhece que e reforça os valores ambientais e econômicos fornecidos aí pela natureza, né, e pelos sistemas naturais. Isso daqui é em Richmond, na Virgínia, que é onde tem, assim, muita coisa acontecendo, porque ele é professor lá. Então, ele consegue levar para a prefeitura. Eu até fiz um post esses dias meio provocativo aqui, porque eu tinha acabado de chegar do Paraná e de Santa Catarina, quase passei lá em Castro, né, Dorothy? E o Sul, né, vocês estão aí em Curitiba, o Sul dá um baile na gente, né? Sim. Cheguei aqui e falei, meu Deus, socorro! Como é que tá essa cidade que tem uma universidade federal, tem vários profissionais da área, muita coisa acontecendo e a prefeitura não está próxima, nunca foi, desde que eu estava lá, calor, assistindo o Gustavo no Congresso, em 2006, 2007, que eu comecei a escutar sobre isso. Então, assim, passou da hora, né, da gente aproveitar os bons profissionais, aproveitar faculdades, fazer essa conexão de universidade, pesquisas, centros, escolas e unir, né? Vamos juntar forças. E aí eles falam que o Tim Beatley, ele pega muito nessa tecla que desde os líquens, né, os invertebrados, os micro-organismos, todo esse ecossistema, ele é muito importante para essa solução óbvia de trazer o paisagismo para dentro das cidades, né, e ser um conector entre todos os seres vivos que a gente possui ali num ecossistema de uma cidade, né, que as cidades, elas não precisam e não podem ser só bonitas, né, que as áreas verdes, elas precisam cumprir muito mais funções, né, elas precisam ser multifuncionais, então elas, além de tudo, elas precisam ser acessíveis. Essa foto é de Singapura, eles têm uma rede não sei se alguém, eu ainda não fui, morro de vontade de conhecer Singapura, eles têm uma rede de parques e dessas estruturas aí, que conectam todos os parques, e se eu não me falha a memória, assim, são mais de 50 quilômetros de passarelas entre parques.
Então, as pessoas podem andar pela cidade inteira, no meio das matas, no meio dos parques, né? Então, não basta a gente ter pontos de Congresso parque. da Garden Fair, nós vamos ter alguém que vai falar sobre isso, né? Olha que legal. O palestrante internacional desse ano, ele é de Singapura, mas Nossa, ele que também vai falar maravilha. de um parque que ele fez na Índia, em Jacarta, Que trazendo um pouco legal. tudo isso. Então, acho que vai ser Nossa, bacana. maravilha. Vou estar lá na primeira carteira, assim, ó, na primeira cadeira. Como diz o Gustavo, eu grudo nas pessoas certas, né, Gustavo? Isso, Isso. é assim. Vou grudar Ah, nesse daí, para ir lá para Singapura, me levar para lá, para ser estagiária dele lá. eu acho que você estudou bem os líquens, né? Porque o fungo sozinho não é nada, ele não moraria ali nem a pau, vamos dizer. Pois E é. a alga também não, né? Então, você gruda ali nos fungos certos, o fungo certo gruda na alga certa. É isso aí. É uns benefícios mútuos, né? E aí vai formando um É, ecossistema. Boa reflexão. Gostei da comparação. E aí, assim, ele bate muito na tecla, né, de todas essas estruturas que a gente encontra hoje nas cidades aí que estão à frente, né, que a gente chama aí de cidades verdes, ou, né, até as cidades esponjas também, aí já é um Cidade outro esponja, né? pesquisador que é chinês, que também está, assim, fazendo coisas lindíssimas e coisas perfeitas e maravilhosas e muito importantes para o mundo, para mostrar como que realmente as áreas verdes urbanas importam, né? E Uhum. é interessante, gente, só abrir esse parênteses, Gustavo, porque quando eu fiz o doutorado lá, eu acho que eu ainda estava também muito imatura, né? Então, quando eu começo a falar disso, começo a estudar e começo a tentar algum dia e pôr em prática mesmo, no nível de cidade, você vê que eu fui estudar assim, com uma cabeça só assim, gente, eu sei que importa, eu quero entender qual que é a relação mesmo da quantidade de áreas verdes, o tanto que se impacta na vida das pessoas, aqui, lá, comparar e tudo mais. Só que na hora que você começa a abrir a cabeça e ver que não é uma praça só ou um parque, né, instalado na cidade, tudo tem que estar interconectado, são várias estruturas que precisam estar muito bem planejadas, né, muito bem pensadas. Então, como se diz, né? Quanto mais gente falando sobre isso, trabalhando em cima disso, defendendo esses novos velhos conceitos, que na verdade não tem nada de novo, né? A gente só está voltando lá na nossa ancestralidade, muito melhor, né, para todo mundo. sim. Então, uma coisa que eu penso assim de vida, e você falou muito bem isso, né, Gustavo, que você não busca a fama, você não busca nem nada disso, você só quer que o seu trabalho tenha, né, ali um resultado e que tenha consequências boas e que você espalhe a palavra, o conhecimento, dê insights, né, para as pessoas. Eu acho que aí é a diferença do ego para o eco, né? Que eu acho essa É, figurinha é, sensacional. É a Não, gente senão no conseguir leito de entender morte que eu a vou para o gente... inferno. olha aí, a Como é figura é que é? sensacional. É, não, senão no meu leito de morte eu vou para o inferno. Vamos dizer, Pois porque é, não, você vai direto para o céu, e, você vai e sempre subir. está demorando mais, porque eu falo o meu dia a dia, né, Cecília? Então, está acontecendo cada vez mais coisa estranha, vamos dizer. Um jardineiro manda uma coisa ali para mim, Gustavo, o que é isso? Eu adubei, podei, não sei o que, coisa e tal. Ninguém iria acertar, vamos dizer, o que estaria acontecendo. Aí eu falei, cava um pouquinho mais ali em volta, né, no chão ali. Daí a amoreira foi plantada com Vaso. balde e tudo, você entendeu? Então, Nossa O Frank Senhora. está até aí, o Frank ali, ó. Meu Deus do céu, coitado. Franca E até arrepia. a gente aprende ensinando, né? Eu acho que você também deve ser assim, ali na Universidade de Lavras, vamos dizer. E, Apesar que os alunos, alguns deles não estão nem aí, mas muitas vezes a gente aprende dos alunos. com certeza, Gustavo. Eu falo que hoje a parte do meu lado professora é muito como propósito mesmo de passar para frente o que eu sei, do pouco que eu sei, do pouco que eu aprendo e realmente tentar acender umas luzinhas assim na cabeça das pessoas, principalmente dos alunos de arquitetura, porque quando você está na agronomia, você ainda tem muito contato com a natureza, né? E a Uhum. grande maioria dos cursos de arquitetura no Brasil, eles são, assim,
Disciplina de paisagismo é eletiva, é uma. Então, as pessoas nem aprendem nada. E é muito gratificante, às vezes, ver aluno meu, depois de 2, 3 anos, 4, 5 anos formado, tem 8 anos que eu estou dando aula lá. Me manda fotos, sabe? Às vezes está trabalhando com isso, foi para um escritório que tem a ver com isso. É muito. Eu acho que, além do aprendizado que a gente tem da troca, né? Porque está todo dia aprendendo, você pensa. Imagina, você sabe mais do que ninguém, né? Como é gratificante, como realmente existe essa troca. Qualquer lugar do Brasil que você for, Gustavo, você vai ter uma casa para ficar, você vai ter um café com pão de queijo, né? Você vai ter ali Com braços certeza. abertos, porque todo mundo muito grato a tudo que você já fez. E eu acho que isso, quando a gente tenta passar da nossa prática, do que a gente faz no dia a dia, e pega a teoria e tenta juntar tudo isso para passar numa aula, acaba que também na nossa cabeça isso vai, né, Verdade. solidificando. Uma coisa que eu até esqueci de falar e que eu acho que é muito legal, como curiosidade mesmo, né, fora ego mesmo, não é para falar que, eu faço isso, não, mas os alunos, a faculdade que eu fiz o doutorado lá nos Estados Unidos, eles têm um programa que se chama Study Abroad. Eles podem escolher qualquer cidade do planeta para estudar Para paisagismo, estudar, para poder fazer aula legal. de. Aí eles me convidam, né? Desde 2017 que eu vou para o Rio de Janeiro, a gente fica um mês lá tendo aula prática. E as disciplinas elas giram em torno de compreensão da sociedade perante natureza, essa inter-relação, paisagismo e desenho. Então, é uma coisa tão legal pensar que eles podem escolher qualquer lugar do mundo e eles querem vir para o Brasil, sabe? Eu acho que isso é de Que uma, legal. isso é de uma, Que legal. né, de uma potência, assim, de um empoderamento, de um nacionalismo, assim, você fala, gente, realmente, o Brasil é muito legal. A gente tem uma flora riquíssima, a gente tem profissionais maravilhosos e aquela síndrome do vira-lata, né? Achar que o que está lá fora, que eu preciso ir lá para não sei aonde para eu aprender. Acho que basta a gente se unir mesmo, e que é o que a gente tem feito, né? Todo mundo aqui, para poder levar essa informação para o leigo, né? Que a grande maioria não tem nem ideia disso. Não faz o menor sentido, assim, acha ainda que viajar lá para, né, para a Europa, ir lá para Mykonos, para não sei aonde, é mais legal do que ir para o Nordeste, né? Tem tanta coisa maravilhosa no Brasil para ser descoberta e para ser explorado, né? Então, Verdade. eu A acho nossa, a que nossa internet, a nossa imagem ainda não está aparecendo, né? não, tá travada. Está Vocês travada, Nossa, querem um que né? eu dê uma pausa, tempão, né? vocês saem e entram? Não, Ah, não, não. não, pode ir, pode ir. O Gustavo tá assim, paradinho. É, Virou uma Mexendo. então, estátua do pensador. Aqui eu só mas a trouxe gente está ao alguns. vivo aqui no hotel aqui em Curitiba. Eu vim para cá hoje porque o meu irmão faz aniversário. Ah, que legal. E então é o único que sobrou da família, então eu Tem que tinha aproveitar. que Família é muito visitar ele, importante, sim. Eu sem gosto muito dúvida. dele. Por isso que eu estou Ainda aqui. coloquei uma foto aqui, ó, da arborização exímia, exemplos aí de Curitiba, né? A Então, gente ficou admirado com as calçadas Bom, largas e todas arborizadas. Muito é legal, muito Curitiba. lindo, né, gente? e você vê que isso Curitiba é um é trabalho antigo, né? E você vê que é um trabalho sim, antigo, porque eles têm árvores maravilhosas, né? Que não estão sim, sim. caindo com as chuvas, né? Então, ficamos bem admirados. Não, é muito legal. A gente estava em Londrina e passamos Londrina e Maringá e depois, assim, e passamos por Curitiba e estava conversando um pouco, né, com a Lu, falando que sobre, assim, eu não sei se cabe aqui, mas eu acho que sim. Foi um movimento que teve, né, das cidades jardins lá na década de 40, que trouxe um movimento que estava em Londres e aí resolveram conseguir fazer isso no Brasil. E que pena que não Uhum. mantiveram, né? Tem pouquíssimas cidades É, que são exemplos desse movimento. Podia pegar, verdade. né, e falar, gente, olha aqui, deu certo, vamos fazer, né? Acho que o Centro-Oeste tem feito com algumas cidades novas, né, gente? Tá pegando bastante coisa legal, assim, das novas cidades que estão se expandindo, né, por Surgindo. conta. Exato. Mas as antigas precisam urgente aí de um socorro. Passar um pouquinho mais rápido, só porque realmente aqui vai ficar um pouco mais teórico e eu acho que não vai caber no nosso papo, talvez para um próximo, né? Você Mas tem alguma obra também, né, Cecília?
Oi? Você tem alguma obra também, né? Você fala de projeto aqui na apresentação? Sim. Sim, Aham. Sim, eu coloquei algumas coisinhas no final, se der tempo, assim, para mostrar para vocês. tá Mas eu É vou certo. passar legal. bem rapidinho o que o Tim Beatley fala sobre esses indicadores, o que precisa de uma cidade ter para mostrar realmente que ela é considerada uma cidade biofílica. Então, principalmente a condição e infraestrutura, as atividades que acontecem nelas, atitudes e o conhecimento da população, que a gente está falando bastante disso hoje, né? E o governo e as instituições que estão realmente envolvidas nisso. Cada tema desse daqui a gente podia ficar falando aqui 1 hora, 2 horas, mas Horas. É. as walkable cities, né, o primeiro contato que eu tive com isso também foi lá nos Estados Unidos, e essa história de realmente você retornar, né, fazer o movimento oposto do que a gente está fazendo agora no Brasil, que é o sprawl cities, né, a gente está fazendo condomínios afastados das cidades, aumentando o trânsito cada vez mais, então, cada vez mais trânsito para chegar dentro da cidade para todo mundo ir trabalhar. E aí o que eles têm feito é, vamos fazer tudo adensado no mesmo lugar onde você possa ter acesso a todas as estruturas, desde de serviços, áreas verdes, trabalho, moradia, e que em 15 minutos você consegue, de caminhada, você consegue fazer tudo no seu entorno. Isso foi uma das bases da minha tese de doutorado, né? Essa coisa dos 15 minutos e 100 metros andando. E aí, isso daqui em Você, como Singapura, lá. professora, o que que você acha, por exemplo, desse programa assim? Eu chamo de Ctrl+C, Ctrl+V, né? Que é o Minha Casa Ah, Minha Vida, por exemplo. Aí eles aglomeram ah, 400 famílias num lugar só e não tem uma praça, né? Não tem uma área, vamos dizer, de lazer cultural, esportivo, recreativo, nada, né? eu não sou muito a favor do jeito que ele é instalado, sabe, Gustavo? Talvez na teoria ele até funcionaria, mas eu acho que o jeito que ele é implantado e fiscalizado, ele não funciona. Então, tem muitas brechas aí, muita gente que eu conheço que tem dinheiro e que está ainda comprando essas casas, por exemplo. Então, as pessoas que É. vão morar lá não têm nenhuma consciência disso, e principalmente na hora de fazer, projetar uma praça, a gente precisa, principalmente, fundamentalmente, envolver a sociedade, né? Envolver a Claro, comunidade morando ali, para aquilo ali se manter. Porque daí vem a prefeitura, faz aquilo ali, em menos de 1 mês, 2 meses, está tudo destruído. Então, sim. assim, não sou muito a favor, não, mas eu acho que dá para pegar e fazer uma atualização, sabe, da estrutura como um todo. Eu, Olha, eu tinha falado para você. eu já faço uma pesquisa popular, né? Vamos dizer, na época que eu trabalhava no governo, a gente tinha mais de 1.000 projetos, né? Olha que legal. Um número tanto igual assim de inaugurações também. Mas Uhum, primeiro vem aquela crítica, né? Para que tem que contratar de fora se aqui tem gente capaz, né? Enfim, sim, ali sim. a gente falava para o prefeito, vamos fazer uma pesquisa popular, né? Aí, quando vinha alguma crítica por parte da imprensa, vereadores e o próprio CREA, né, na época, Uhum, assim, a gente fala, gente, eu sou de fora, eu estou me baseando numa curva estatística que é a pesquisa popular, né? isso. E aí entra aqueles 5 tipos de lazer, né? Que é a minha tese, vamos dizer assim, que não, você não erra de jeito nenhum uma praça, Quais né? são? Que é o que é o contemplativo, vamos dizer, né? A praia tem que ser bonita, limpa, varrida, colorida, sem lixo e tal, livre de agressões visuais, o contemplativo, recreativo, esportivo, cultural e até alguma coisa, vamos dizer, que possa contemplar as duas coisas, tipo, vamos dizer, Ecológico? uma feira de artesanato, você entendeu? Uma coisa Hum, assim para comprar, né? para Porque fazer ativar o compra espaço, também, né, Gusto? Uhum, hoje também fazer compra se tornou um lazer, né? com Então, certeza. aí você acerta em 100% a pesquisa popular, né? Porque tem muito prefeito hoje que ele fala assim, não, esse negócio de pesquisa popular eu não quero ver, não. Eu É. não quero fazer Escutar a pesquisa popular, verdade, né? não. O prefeito devia estar tapando buraco do É. asfalto, o prefeito devia estar fazendo escola, está fazendo escola, devia estar fazendo centro de saúde, enfim, é complicado ser prefeito. Eu falei para vocês que era 50 quilômetros, olha, de trilha lá entre os parques, em Singapura, 350 quilômetros.
É muita coisa, Olha, gente. Uma é, cidade, né? Então, vamos lá escutar o mestre lá no Congresso para entender um pouco mais o que eles fazem, né? Porque a gente tem acesso a pouca informação, né? E criar esses corredores ecológicos, né? Helsinki é uma cidade também que está, assim, como um exemplo muito grande. Ah, eu gosto de citar essa regra também que foi proposta por esse Cécio, mas é um cara, tá? Em 2021, e acabou que o Tim Beatley, ele reforçou em algumas publicações dele que essa regra, né, o The Rule of 30-300, né, que quer dizer o quê? Que você precisa, da sua janela, enxergar 3 árvores, pelo menos, a sua região, sua cidade, seu bairro, ela tem que estar, no mínimo, coberta por 30% de vegetação arbórea, e você precisa, né, estar 300 metros, máximo que você tem que estar de mais distante de um parque é 300 metros. Passou disso, você não vai a pé mais. Você acaba ficando em casa ou tendo que pegar um carro. Então, é uma regra que algumas cidades no mundo estão adotando, antes sem ter esse conceito também, né? Que aí entra o Walkable Cities, a coisa que Barcelona fez, com os bairros, né, que eles fecharam algumas ruas principais e realmente transformaram em grandes parques lineares e walkable, né, pathways, né, de todo mundo ali andar, caminhar, e você não pode parar carro, você tem que parar seu carro agora longe, aí uma briga danada, né, Gustavo, igual você está falando, como assim, a pessoa mora ali, tem 50 anos, ela tem um apartamento no centro de Barcelona e agora eu não posso chegar mais com o meu carro próximo da minha casa. Não. Para o bem de todos, você vai ter que parar longe, e agora essa rua aqui vai ser para pedestre, a gente vai arborizar, vai trazer mais jardim, vai ativar essa rua. Então, são muitos movimentos urbanos, assim, que estão muito relacionados com o paisagismo, que eu, de fato, tenho, assim, uma paixão muito grande de estudar e de tentar difundir isso, trazer isso, e algum dia, se Deus quiser, participar de alguma equipe, né, alguma coisa aí para a gente poder trazer isso de fato prático, né? Lembra E de aqui, 30 de novo? Desculpa interromper você ali. claro, pode Da falar. janela, vê 3 árvores, você falou? 3 30, árvores, 30? 30% de cobertura vegetal, né, de Aham. arbóreas, e você está mais 300 metros próximo, o parque mais próximo precisa estar a 300 metros próximo de É, você. eu acho legal isso aí, porque tem a ver com a cidade esponja, né? Na minha época, os Sim, professores falaram que a mãe não pode andar mais do que 10 minutos para levar seu filho a uma área recreativa, né? Eu isso fiz isso aí. com um filho, eu fiz isso com outro, eu andei de 800 até 1.200 metros, mais ou menos. Mas eu E aí gostei tem que uma, diminuiu. não, e é muito legal, Gustavo. E uma coisa que pegou, assim, da minha tese lá, foi porque, assim, Lavras é uma cidade com muito morro. Então, esses 300 metros também não é válido. Você tem que levar a topografia em consideração. Aqui, 300 metros, ninguém vai, de jeito nenhum, é morro. Então, esse número já cai, sabe? Então, a gente tem que adaptar também essa regra para a nossa realidade, né? Dependendo aí da cidade. Mas Olambra, enfim, São Paulo, Paraná, Centro-Oeste, Sul, tá maravilhoso essa regra, né? Né, Só a gente aqui. nessas cidades que têm a topografia muito acidentada, eu procuro resolver o problema de fundo de vale, porque ali o corguinho, né, que nem diz o caboclo, geralmente está mais no plano, né? Então a gente Sim, acaba revitalizando aquilo e acaba caminhando ali no final de tarde, de manhã. maravilhoso. Aqui, infelizmente, Porque, está tudo canalizado. ai, Essas áreas de brejo, corguinho, nascente, tem casa, tem escola em cima de antigos riachos. Imagina se a prefeita vai ter peito para falar assim, gente, dá licença que agora eu vou fazer um parque, né? Muito difícil. Mas vamos falando aí que uma hora vai. Ó, tem uma dos indicadores que fala o número de jardim comunitário que tem que ter, né? Um a cada 2.500 habitantes. Isso é a meta de Seattle, e eles já estão chegando nisso. Porcentagem de floresta na cidade, né? Fala aí a American Forest, que é aquela associação, né? Nos Estados Unidos recomenda aí 40%, né? Que seja aí coberta por florestas. E aí a gente tem isso assim, em pouquíssimas cidades no Brasil, né? Maringá
Londrina, acho que nem Curitiba entra. Porcentagens de áreas naturais, e aí 10% mínimo de preservação mesmo, de APP, de reserva legal e tudo mais, e um número de estruturas verdes urbanas, que aí entra telhado verde, arborização, uma série de coisas, né? Um telhado verde a cada 1.000 habitantes, olha que interessante esse dado, né? Esse indicador. Uma horta popular a cada 2.500 e um telhado verde a cada 1.000 habitantes. Chicago aí tem mais de 500 jardins sobre lajes, né? Aqui um exemplo do Park Royal lá, daquele, né, hotel bem famoso aí, que virou um ícone, um case de sucesso também lá de Singapura. Provavelmente o palestrante que vocês convidaram vai pontuar muito melhor do que eu, mas Singapura também está nessa questão toda das Spawn Cities, está dentro dessa rede, né, que está buscando muito. Não vou entrar também, não vou ficar falando sobre Spawn Cities, que não é o caso, mas as atividades que você tem que ter, então, realmente, a porcentagem da população que se envolve nessas atividades que a prefeitura e que os gestores promovem, a quantidade de voluntários, de pessoas voluntárias que existem nas cidades. Isso que eu ia falar. Oi? Isso que eu ia falar. Lá fora, você vê muita gente trabalhando como voluntário mesmo, né? Exatamente, Gustavo. Vocês falaram de Paris, lá tem um programa de horta comunitária que tem uma fila de milhares de pessoas para você ter o direito de poder cultivar um pedacinho da sua horta comunitária. É quase que como as Marias, nossa, aqui antiga, né? Que a coroa dava a terra, mas, ó, você tem que produzir. E aqui a gente tem terra para caramba e ninguém quer ajudar, só reclama sentado do sofá, né? Xinga o prefeito. Está difícil arrumar mão de obra Nossa, nem tudo fale. quanto é área, tudo quanto é área. Nem vamos falar sobre essa seara, nem vamos entrar. O trem tá feio. Vamos para O trem frente. tá feio, como diz aqui em Minas. E aí, olha que legal também essas atividades, né? É a porcentagem de tempo que as pessoas gastam em atividades ao ar livre, né? Que ela realmente varia aí entre 15% e 20% do seu tempo livre você gastar nas áreas verdes, né? Nas áreas livres. Claro que dependendo muito do clima. Porcentagem de pessoas fazendo jardinagem, esse dado me chamou muita atenção, que em Vancouver, 44% das pessoas, elas têm jardim e cultivam sua própria comida. Então, o supermercado está ali dando suporte para, né, 60%, né, 55% da população, o resto, todo mundo produz sua própria comida. Quando que nós vamos chegar lá, não sei, mas o movimento está acontecendo. Recreação de lazer das crianças, também ideal mínimo de 45 minutos por dia, então por isso da importância das escolas terem essas áreas verdes, terem os jardins escolares, e aí as fotos por si só já falam, né? E atitudes e conhecimento, né? Que realmente as pessoas precisam estar interessadas e estarem curiosas para escutar sobre esse assunto, né, Gustavo? Porque Muitas vezes eu falo assim, a gente só precisa de um prefeito que nos obedeça. Olha que frase forte. Mas não é verdade? É verdade. De vez de aproveitar, a gente só precisa de um prefeito que obedeça a gente. É difícil. Mas um dia ainda vai chegar alguma luz aí no fim do túnel, algumas luzes, né, e vão descer para ajudar a gente. Então, estamos fazendo essa parte. Outra coisa aqui que a gente comentou até no começo da conversa, né, esse interesse da população para, de fato, conhecer a sua história, conhecer a história da cidade, da região, da paisagem, porque a gente conhece muito raso, né, Gustavo, o que a gente aprende na escola sobre a história do Brasil, enfim, eu amo história, eu amo geografia, então eu acho que se as pessoas tivessem uma base maior, assim, também de compreensão, um pouco mais ampla e não muito também direcionada, a gente ia respeitar muito mais o nosso ambiente do que a gente faz hoje em dia, né? Verdade. E essa história de priorizar mesmo, né, o meio ambiente, priorizar a restauração das áreas ecológicas, isso daqui, St. Louis, lá nos Estados Unidos, a minha melhor amiga e essa ex-sogra minha tá morando em St. Louis,
é uma das É. cidades mais exemplos, assim, nos Estados Unidos, com mais índice de áreas verdes e envolvimento da população no cultivo e na manutenção, como é que fala? Ajudar a Permanente, né? manter. É. É. Olha que legal, né? Um monte de gente voluntária aí, procurando entender sobre as plantas, entender sobre a biodiversidade, entender sobre o que está acontecendo, e a gente aqui tem demais e não faz nada, né? E aí É. também não vou entrar nessa seara aqui, que governo e, enfim, prioridades aí, verbas, leis, números de instituições também que possam, né, ajudar isso Uhum. daí. A legislação está muito fraca, muito... Aliás, até tem um pouquinho de legislação, mas não tem fiscalização também, não tem gente, então não adianta nada, né? E aqui são algumas, para quem quiser pesquisar, tá aqui, ó, o logozinho lá da Biophilic Cities, é um site, Uhum. Team Bitly, e vai ter várias cidades lá que dá para realmente se aprofundar nisso e ver cada exemplo de cada cidade dessas aqui, o que aconteceu, o que tem acontecido, né, para a gente poder aprender um pouquinho mais sobre elas. Uhum. Os livros, Gustav, né, dele, assim, um dos mais importantes também, tem na Amazon, para quem quiser, se tiver mais interesse. E um pouquinho aqui do que está acontecendo, e aí eu acho que um pouquinho só da minha experiência, que eu quero muito expandir isso a cada ano, mas há uns 4, 5 anos atrás eu comecei a ter a oportunidade de fazer esses projetos maiores, de empreendimentos maiores, né, de grandes loteamentos e condomínios. Espero um dia chegar num âmbito aí de ajudar, mais uma vez, planejar e participar de uma equipe para planejar as cidades, mas já é alguma coisa. Eu acho que eles já estão entendendo a valorização. Então, uns lotes, esse daqui é um condomínio na beira da represa, o lote que custava 80 mil, hoje está custando mais barato, mais de 350 mil, só por Ah, conta do paisagismo, que a gente pegou e falou, não, peraí, vamos... E aí pensa, né? hum. O quanto que valoriza e o quanto que a gente é desvalorizado, né? Isso aqui, como foi meu primeiro também, eu nem estava muito sabendo cobrar, mas hoje em dia a gente tem que ter isso em mente, né? Dá trabalho, Uhum. você fica anos fazendo isso daqui, até hoje eles estão aqui na minha cola, e imagina, um lote, né? E, quanto que custa o paisagismo dessas áreas? Aí hoje em dia eu já tenho uns números assim para falar por metro quadrado, sabe? Aí Uhum. assusta, né? Mas daí, na hora que mostra o efeito que dá, acho que convence. E a área de proteção também, né? Com certeza, com certeza. Está pegando quando ali Integrar 100, tudo, né, 200 Gu? metros. Esse condomínio aqui, ele tem algumas áreas de reserva e de APP, e no final das contas a Uhum. gente fez o caminho das praças e de tudo que está englobado, ele passa no meio das APPs, ele tem algumas áreas de estar, porque a APP também é uma coisa que a gente discute muito com os alunos, que sempre vem aquela coisa, né? Nossa, é proibido mexer na app, ter algum movimento ou alguma ação ali em cima da app. Mas, na verdade, se você tem justificativas que têm interesse social, interesse ambiental, e consegue conversar com o CODEMA, consegue conversar com os gestores ali, você tem sim uma lei que te autoriza, né? Fazer poucas Claro. intervenções, É. mas existem vários exemplos aí pelo Brasil que a gente pode pegar de base. Uhum. Essa daqui é uma praça mesmo que eu fiz e que ela tem uma app em volta, então a gente acabou fazendo algumas trilhas, áreas de yoga, de meditação no meio disso tudo, então foi bem legal e sempre priorizando, né, gente, as nativas. Acho que Uhum. 100% das árvores nativas, não sou aquela pessoa também que não pode usar outra planta de jeito nenhum, mas sempre que pode, eu tento priorizar as nativas. Mas eu sei que tem coisa que também não tem problema usar, não é invasor, e a gente consegue fazer umas composições legais. Esse aqui é um outro projeto, até fiz com a Ju, com a Juliana Freitas, do Papo. A gente tem feito alguns projetos juntas também, desses projetos maiores, que eu acho que é muito interessante quando a gente une conhecimento, une expertises diferentes, né? Eu acho que a gente está quebrando aí alguns paradigmas também. O grupo como um todo, está todo mundo gostando de trabalhar junto, e assim,
Ah, tem um projeto lá na Amazônia, vamos chamar a paisagista que a gente conhece de lá também para participar. E aí a gente foi, eu com a Lu fizemos uma pousada lá. Eu acho que cada vez mais a gente está, sabe, juntando Uhum. todo mundo que está na mesma corrente. Eu acho que isso que é o mais importante. Isso daqui é uma vinícola que tem num condomínio, a gente também trabalhou com bastante plantas nativas, a gente teve um problema aqui do solo ser, da água, né, do solo ser muito raso, coisa de 10, 15 centímetros já ter a água aqui da represa, então Lençol teve que fazer, freático, é. nossa, uma pesquisa bem profunda de quais plantas que aguentariam, né? Foi um projeto muito interessante de ser feito. Esse foi outro que a gente fez para o Gustavo Pena, que é um arquiteto aí bem renomado também no Brasil, acho que ele é o único que é autorizado a mexer nas obras do Oscar Niemeyer. Então, foi muito interessante, um aprendizado muito grande, poder sentar na frente de um outro mestre também, poder expor o trabalho, né? São Uhum. coisas que vão acontecendo e uma coisa vai puxando a outra, né, Gustavo? Sim, verdade. Tem muita coisa para acontecer, mas estamos aí para aprender, para compartilhar, para trabalhar junto em equipe. Um exemplo que eu pus de casa, né, que a gente também trabalha com casas, então essa casa aqui não tinha nada, Piracicaba, aí entra em contato com a Maria Paula, que é de Piracicaba, para saber quem que vai, sabe? Então, assim, a rede, né, tá Uhum. todo mundo conectado. Não tinha nada no lote, uma casa muito boa, a gente acabou planejando tudo, né? Então, hoje a gente fala que o escritório ele realmente é de arquitetura paisagística, que a gente tem uma equipe também consolidada com arquitetos, a gente detalha piscina, pavimentação, materialidade, mobiliário, iluminação, então a gente também faz casa. E aí, realmente, essa casa a gente transformou, foi bem legal, assim, a reação deles, né? Estão fazendo tudo bonitinho e espero poder voltar lá um dia e poder tirar foto. Isso daqui é num condomínio aqui. Você deu sorte ainda, porque você pegou um terreno que ainda dá para plantar, né? Porque hoje é tudo Peru no Pires, né? Já Nossa, tem pois é. escritórios hoje que nem vai lá na casa, fala, manda a planta para mim e por causa de R$ 1.200 está feito o projeto. Nem Ah, vai é lá horrível. ver. É uma Então, já tem tristeza. escritórios fazendo isso. Não, é uma tristeza isso. A gente tem que valorizar nosso conhecimento, experiência, tanta coisa que envolve o paisagismo, né? Essa é uma casa aqui que a menina me chamou, num condomínio também na beirada do lago. Falou, não, mas já tem um projeto e tudo, eu só queria que você fosse lá fazer uma reforminha. Eu falei, ah, é mesmo? Deixa eu ver. É, só dar umas Esse era o ideias. projeto. E ela me mostrou o projeto. Então, é isso aí que você está falando, né? Ah, não sei por quê, tem 3, 4 anos que eu plantei essas plantas e não cresce. Eu falei, claro, o básico do básico a pessoa não soube fazer, né? Que é É. preparar o solo. E aí a gente fez um projeto, fez o 3D. Aí ela falou, não é possível que a minha casa, né, vai ficar desse jeito. Eu falei, vai. Ai, mas é muito caro. Bom, é um investimento, mas vamos É. aos poucos. Vamos fazendo aos pouquinhos que uma hora você vai ter aí o que você, né, tem direito e você merece. Então a gente acaba fazendo uma produção também, sabe, Gustavo? Eu gosto Uhum. também um pouquinho de decoração, a gente acaba brincando também com esse mobiliário, com essas coisas, e é um processo assim muito fluido aqui do escritório. Algumas fazendas que a gente faz também pega terreno sem nada. Aqui tem muita fazenda, né? Então, É. assim, uma fazenda feita por engenheiro, plantador de soja, que não tem nem noção de arquitetura, que não contratou nada. Aí você vai lá e mostra um projeto assim. A pessoa fala, Aham. nossa, Olha, por que que eu o antes contratei e o antes? depois. Então a gente Hoje, desenha. hoje você tem a gente tem uma ferramenta, por exemplo, que a gente não tinha antes, né? Antes, vamos dizer, a gente vendia o que não existia. Aham. Sou no mundo É, das ideias, né? não, quanto custa o projeto? Sei lá, 3, 4, 5, 10 mil reais. Tá, mas quanto vai custar? Que jeito vai ficar? Então, é só depois de ficar Você pronto. vai ter que Hoje, confiar. você tem o SketchUp, tem o 3D, tem esses recursos. Hoje a gente pode vender, vamos dizer, o que vai existir, né? Dá para Sim, mostrar para o sim. cliente. E uma coisa que às vezes acontece é que o cliente às vezes fica um pouco frustrado na hora que implanta, né, Gustavo? Que acha que vai ficar Bom, igualzinho tá isso, aí. Aí tem que isso é falar, olha, perigoso. isso Você aqui é quer daqui a Palmeiras tantos anos. dessa, É, você quer Palmeiras dessa altura, desse jeito já? Né? existe, mas tem um custo, exato. Pois é.
Essa semana mesmo, um cliente me mandou, nossa, mas esse 3D aqui, olha o jasmim manga que você colocou. Eu falei, olha, é só representativo. Você quer um desse tamanho? A gente traz. Mas ao invés de 700, 800, você vai gastar 5. Ah, não, tá bom, o meu tá ótimo. Pois é. Mas é isso, gente. Eu acho que assim, para a gente concluir mesmo como que a gente, né, pelo menos o que eu penso, assim, que eu espero, que eu tento difundir, conversar com as pessoas, é que a gente, para melhorar nosso mercado, nossa cultura no Brasil, precisa de muita gente envolvida, né? Uhum. São os produtores aí de Olambra, de Dona Eusébia, de toda Brasil aí espalhado, as escolas de base mesmo, usar o Instagram para poder divulgar isso, os profissionais paisagistas fazerem também essa divulgação em massa, né, da importância do paisagismo, para isso chegar nos gestores, nos governos, a gente realmente marcar algumas reuniões, né, e tentar mostrar nosso trabalho, que acho que eu vejo que quanto mais, eu imagino você, né, Gusto, a confiança que você não tem, assim, porque eu que tô com 37, eu já falo assim, gente, pode colocar qualquer um na minha frente aqui, que hoje eu assento e converso de igual para igual, não ligo. Eu acho que com toda a humildade possível de falar, olha, vou fazer o meu melhor e tenho muito a aprender, mas eu acredito que tem um caminho aqui que seja melhor do que o que você está fazendo, né? Eu digo assim, conversar com prefeitos. Eu não estou fazendo isso, eu deveria estar fazendo mais, mas eu acho que é uma coisa que a gente precisa fazer. Vocês falaram desse congresso Ou que no vai ter. vereador que você votou, né? Se você não É, votou no prefeito, pelo menos algum vereador, ele que é o legítimo representante seu, vamos dizer, é ele que tem que levar para a Câmara, né? é verdade. É verdade. Eu nem penso, nem me toquei muito disso. A gente fica um pouco. Eu tive umas experiências, assim, uns 5, 6 anos atrás, que a gente fazia muito projeto de extensão na faculdade e doava os projetos para a prefeitura, sabe? De praças, assim. Até hoje eu faço, é um concurso que a gente faz dentro da sala, aí leva a banca, avaliadora, quase um TCC para os meninos, pega o Uhum. projeto, levava na prefeitura. Tá tudo engavetado, não fizeram nenhum, assim. Aí eu falei, Ah, ai, não. gente, difícil É uma trabalhar com pena. isso. Olha só, a Mas gente está aqui no celular, né? O pessoal que pegou a coisa andando, ou se entraram depois, a gente está no celular aqui, estamos no hotel em Curitiba, e por isso que está aparecendo a minha imagem, mas a Martina está aqui do Eu tô lado aqui do também. lado. não, tá dando tudo certo. Vamos até o fim, que Então, agora eu lá. tô aqui. Ih, tá quase no fim aí, né? Bacana. Estamos sim, só falei aqui de algumas oportunidades que a gente tem para a gente realmente ir em busca desses biomas, estudar cada lugar lindo que a gente tem. Falei um pouquinho do papo de paisagista lá no começo, mas eu acho que a gente precisa explorar muito mais ainda. Eu convido vocês, todos que puderem sempre, se não estiver participando do papo, mas vamos nas viagens, que eu acho que é muito enriquecedor, acho que realmente abre a cabeça da gente. E volto com a frase, né? Que eu acho que essa frase ela é muito mais profunda do que a gente Uhum. pensa. Realmente a gente nunca seremos verdadeiramente saudáveis, satisfeitos ou realizados se a gente viver separado ou alienado do ambiente que a gente evoluiu. É É, isso, pessoal. Muito obrigada. gente, adorei. Aprendi muito, anotei umas coisas aqui que na minha época mudaram, vamos dizer assim. Fico E feliz, Gus. adorei, aprendi muito com a professora, a Cecília, nossa ex-aluna, a pipoca que estourou. Se alguém ainda tiver alguma pergunta rapidão ali, eu vi que a Juliana falou alguma coisa ali, né? Juliana já falou um tempinho atrás, na juventude, eu morei num programa de arrendamento habitacional no governo da Dilma, e se chama Recanto dos Pinheiros, cheio de pinheiros enormes. Hoje permanecem as palmeiras, pois tivemos que podar os pinheiros, mas mês passado replantaram os 3 pinheirinhos. E aí, Oh, muito Juliana? bem. Quer comentar, Juliana? Porque realmente esses projetos habitacionais, né, eles não alcançam esse olhar, mas nesse caso alcançou. Eu tenho, na Legal. verdade, esse apartamento até hoje, é um lugar bem arborizado, é um morro, é um terreno em declive, né? Mas é Recanto dos Pinheiros e tinha pinheiros mesmo, eu tinha 20 anos
Era aquela coisa que você tinha que ganhar um salário mínimo até 2, sabe? Para poder morar lá. Era um programa habitacional. Mas nunca mais eu vi nada parecido, né? Já faz mais de 20 anos, faz uns 25 anos, acho. Não sei, 20 anos. Até me perdi aqui. Esquece melhor não lembrar. O tempo tá voando, mas que Legal. legal. Olha aí, a Luciana Cavalcante também comentou aqui, excelente live, muitos conhecimentos e muita experiência, parabéns. Obrigado, Obrigada, Luciano, gente. pela participação. Fico muito feliz, muito honrada de poder conversar com vocês, ser convidada por Martina, Gustavo, mais uma vez, assim, muitíssimo obrigada do coração mesmo. E estamos junto aí para o que der e Sem vier, dúvida. né? Tá Obrigada, ótimo. gente, pela Grande presença. Até abraço. mais. Obrigada, um beijo grande para todo mundo, Beijo. obrigada pela presença. E uma boa Valeu, tchau, semana. tchau. Fique com Obrigada. Deus. Tchau.